E um processo assim que é doloroso porque é importante a gente falar sobre isso, né? Quantas pessoas que estão acompanhando agora em casa, né? Se não passa, talvez tenha alguém, né, da família que está passando por um processo. E a gente tem que entender que isso é algo muito sério, né? É algo muito sério. A gente fala de muitos preconceitos, né? A gente fala do preconceito social, racial e assim por diante. Mas existe um preconceito que está diretamente relacionado com as pessoas que sofrem de enfermidades emocionais, né? Que sofrem de problemas psicológicos, né? E tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse processo de reconhecimento exatamente por isso, né? Porque quando se fala, né, de problemas emocionais, de problemas psicológicos, né, você passa a ser tratado como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que tem o uso da razão, né, diminuída. Então, muitas pessoas acabam se fechando em si mesmo, porque não tem a coragem, né, de reconhecer, porque tem que carregar um fardo muito grande. O povo diz logo, um padre com depressão, meu Deus, está perdendo a fé. Exatamente. Fica aquela coisa, há né? uma relação, né, muito danosa, né, nisso. E são os desafios da vida. Nós passamos por desafios. Nossa história é uma construção, né? E a gente passa por experiências que talvez nós não esperávamos passar, que talvez não estivesse, né, na nossa agenda, no planejamento de vida. Mas no caminho a gente vai encontrando obstáculos, né? E é preciso a gente ter sempre esse olhar voltado para Deus. Dentro do processo de depressão, a espiritualidade foi decisiva na minha vida, né? Diante da escuridão, diante do buraco, do vento pelo qual eu passei, eu tinha onde me segurar, né? Existia angústia, né? Existia aquele sentimento de tristeza, muitas vezes de não valer a pena, a vida tanto faz como tanto fez, mas, né, você tem quem se sustentar, tem algo que diz, não, né, você vai passar, esse processo vai acontecer, você vai superar. E aí, né, a minha grande dificuldade como padre foi exatamente esse processo de reconhecimento. É duro demais quando você tem que passar, quando você tem que expor sua vida, né? E expor sua vida dentro de algo que é muito preconceituoso, que é a questão, né, desse movimento psicológico, né? Essa realidade voltada ao campo psicológico, né? E mesmo sabendo que eu não estava bem, eu resistia, né? Mas quantas vezes, por exemplo, eu celebrava a missa e eu não conseguia terminar. E mal chegava, quando terminava, eu não tinha mais força, porque eu não comia, eu não dormia bem, né? E isso foi se agravando com o passar do tempo, até que chegou o momento, né, que a própria comunidade ela me fez enxergar que eu precisava reconhecer, que eu precisava procurar uma ajuda, né? E eu passei por um psiquiatra, eu passei, né, por um processo terapêutico medicamentoso, né? Mas fui entendendo que eu não podia limitar minha vida a isso, né? E eu entendi que tem um caminho, né? E esse caminho, né, traçado é conduzido por Deus. A comunidade tinha o quê? 3, 4 anos? Tinha mais ou menos nisso, né? Mais ou menos isso. Exatamente. O senhor já morando em comunidade já estava, já estava começando a acontecer também os eventos abertos da comunidade. A gente já estava começando a celebrar as missas aqui em Juazeiro do Norte. Então, quantas vezes era tão difícil isso, celebrar a missa? Né? Porque as pessoas às vezes olham para o missionário, olham, né, para os evangelizadores, olham para a figura do padre e muitas vezes enxerga ali super-heróis. Verdadeiramente ali existem super-heróis. Mas as pessoas precisam entender que tem uma humanidade ali também. Né, que nós adoecemos, que nós temos medos, que nós passamos pelas adversidades da vida. Né? E às vezes as pessoas olham e dizem, como você é forte. Né? De fato somos fortes, né? Porque a fortaleza de Deus vem ao nosso encontro. São Paulo diz, quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque na minha fraqueza a força de Deus vem e me levanta. Né? Mas tinha, por exemplo, né, terças-feiras, né, no ginásio poliesportivo e no Romeirão, que era puramente a graça de Deus. Não havia motivação nenhuma, desejo nenhum de estar naquele lugar. Mesmo olhando para aquela multidão de pessoas,
mesmo olhando, né, para o romeirão cheio, lotado de gente, buscando uma palavra, não tinha um desejo específico. Mas era ação de Deus. O senhor acha que, por exemplo, atender muitas pessoas, cuidar de muitas pessoas, uma agenda muito intensa, de não dormir direito, não alimentar direito, o senhor acha que isso contribuiu para estourar essa... Também. A gente precisa entender que nós somos humanos, né? Que dentro da nossa missão, nós não podemos perder isso de vista, porque nós temos responsabilidade com pessoas. Deus colocou nas nossas mãos uma missão, colocou em nós, né, nas nossas mãos uma obra, e a gente precisa estar bem para poder fazer com que tudo isso aconteça. E para que tudo isso aconteça, é importante que você pontue coisas, né, que são necessárias na sua vida, né? Então, a realidade, por exemplo, do descanso é importante que a gente saiba quando de fato a gente precisa, né, descansar, né, que a gente precisa de fato, né, acalmar o coração, que a gente precisa rezar, porque o que é que nós vamos dar para as pessoas? Sim. Aquilo que nós experimentamos. Nós não podemos entrar na dimensão apenas da técnica. Eu aprendi a falar, eu consigo chegar no coração do povo. Não. Eu posso falar, mas ser só palavras. O que faz chegar no coração do povo é a força do Espírito Santo. A palavra que vem, que sai dos seus lábios, ela sai carregada da graça do Espírito que chega e toca no coração das pessoas. Então, é importante que você também perceba que é necessário que tenha o seu tempo com Jesus. Né? Então, é claro que o processo que eu vivi na época da depressão, o acúmulo, né, de atividades, de atendimentos, né, forçou muito isso. Claro, já existia uma predisposição para isso, né, e aí você acaba achando que dá de conta de todo mundo. Né, que você tem como, que você é um super-herói, que você não se fere, que você não tem raiva, que você... Não, nós somos humanos. E Deus nos chamou como homens. E a gente precisa responder como homens, né? Então é importante também você que está em casa, né, entender isso, traduza também isso na sua vida. Às vezes nós estamos gastando demais a nossa vida com o que é secundário e deixando de viver aquilo que é essencial na nossa vida. Estamos correndo atrás de coisas quando essas coisas não vão preencher os nossos... Teve que parar em algum momento? Não, porque não tinha como parar as missas ou Eu parava em alguns momentos que eu estava muito debilitado. Por exemplo, eu fiquei internado uma semana. Foi, eu lembro, certo. Completamente dopado, dentro de uma clínica. Sim, mas se não tivesse no hospital, não parava 100%. Não. Porque eu lembro um dia que a ambulância estava atrás do palco, acho que umas 2 ou 3 vezes, não foi que aconteceu isso, né? Eu disse, meu Deus do céu, o Padre Monteiro desce do palco, já vai para a ambulância, deve ser para o povo não ficar assediando, não ficar querendo conversar, mas realmente o senhor saía dali mal. Saía, sem forças. Sem forças. Mas sem forças ou doente, ou sentindo alguma coisa? Sem força mesmo. Sem forças. Assim, eu quero deitar. É verdade que o senhor chegou a passar uma semana quase sem comer nada? Sim, ou mais. Ou mais de uma semana. Mas sem botar nada? Mas por quê? Não conseguia comer ou porque não... Porque não tinha desejo de comer. Mas nem não tinha desejo de nada. Nem o menino forçando o senhor comia? Nem com a correr de Vitulino. O que, Nicolau? Correr de Vitulino. O que é isso? Armanhada nos filhos. Ah, nem ameaçando eu não peia. conseguia comer. Não conseguia. Mais de uma semana já passou? Já, sim. E aí? Já, eu acho que eu cheguei a pesar 32 quilos. Não, meu Deus. Foi um processo quilos. Muito... Né? Mas o senhor acha que esse não comer era alguma coisa estomacal ou realmente a depressão? Não, pela falta de vontade de comer. Jesus, o que é que os médicos falavam quando o senhor chegava no hospital uma semana sem comer? O meu diagnóstico, você que está acompanhando, eu vou ser muito sincero com você, talvez você que está aí do outro lado esteja vivendo essa experiência e tenha desacreditado completamente de sua vida. O meu diagnóstico de um psiquiatra foi, olha, está num grau muito avançado e a maioria dos pacientes que eu atendo, quando chega, não volta. Nossa.
e me orientou a internar numa clínica psiquiátrica. Jesus sacramento. E porque na verdade, né? E assim, eu não tinha, a única força que eu tinha era a força que vinha de Deus, a força Certo, da oração. certo. Fisicamente não tinha, porque eu não ingeria nenhum tipo de alimentos. Só água. Às vezes nem água eu tomava. Jesus. Não tomava. Eu deitava e eu queria dormir. O lugar mais seguro para mim era o quarto. Era o quarto. Né? O quarto era minha segurança, né? Minha segurança. Então, eu estava seguro, né? Quando vinha gente para bater na porta ou algum padre que quisesse visitar, às vezes eu tinha que dizer os meninos que não tá dormindo, porque eu não queria escutar a voz de ninguém. Né? Mas entendo que esse processo, né, é fruto também de uma construção, é fruto também, né, de experiências do passado, registros que ficaram, né, e que a gente não vai tratando, que a gente acha que com o tempo vai desaparecer. Tem coisas que não desaparecem com o tempo, tem coisas que precisam ser curadas, tem coisas que precisam ser jogadas para fora. Nós não podemos guardar coisas, e depois elas vão cobrar. Quando eu guardo, alguma coisa vai nascer.